Eu estava nesses dias lá conversando com a minha mãe, a gente chama ela carinhosamente de Branquinha. E ela é muito engraçada. E ela conversa e conversa, ela já está com uma certa idade e ela repete muitas coisas. E ela fala: mãe, você já me falou, deixa eu falar de novo. E aí a gente ouve. Aí ela começa a perguntar: cadê aquele que veio aqui, que eu fiz aquela batata, chama batata gorda, né? Eu fiz uma batata gorda e ele comeu todas as batatas gordas. Falei: mãe, quem que era? No princípio eu pensei no André. Mas não era o André, era o Marcão. Ela falou: ele gostou tanto que ele comeu todo, eu tive que fazer mais. Traz ele de novo. Porque na cabeça dela, ela ficou feliz da vida, não achou ruim que ele comeu tudo, não. Exatamente, gostou que ele gostou da comida. E ali, eu não sei porquê, ela começou a contar algumas histórias. Minha mãe escreve tudo, ela anota tudo, ela faz música. A gente até gravou uma música dela lá, faz tanta coisa. Mas houve um momento que ela falou: filho, você lembra daquele diretor que foi perverso contra você lá no Rio de Janeiro, te perseguiu, fez tantas coisas ruins? Eu não vou contar toda a história aqui, mas em 1983 meu pastor chega para mim e fala: você vai para o Rio de Janeiro, vai ser diretor de uma empresa, blá, blá, blá. Eu falei: não, mas como? Gente, eu estava muito bem empregado, Mateus pequenininho, casa própria, não tinha por que mudar. Recebi um bom salário, estava muito bem empregado, crescendo na empresa. Mas o Deus que gosta de tirar a gente da zona do conforto te envia para lugares que você tem que obedecer. E se eu soubesse o que nos esperava aqui, com certeza, se Deus me mostrasse. Por isso que ele falou para Abraão: Abraão, vai e para um lugar que eu te mostrarei. Mas não mostrou. E Abraão foi. E nós chegamos aqui, e a história não mostrou antes, é verdade. E a história segue. Mas eu sei que numa situação que o diretor foi muito perverso comigo, muito mal, criou muitas situações terríveis. E eu dizia: Deus, o que é isso? É injusto, tal, e orava. Mas eu aprendi uma coisa com Deus, e eu quero passar isso para você. Deixa Deus defender a sua causa. Gente, não existe melhor juiz deste mundo, porque Deus é um reto juiz. Um juiz pode até cometer erros, mas Deus não erra. Olha, nesse tempo foi muito difícil, muito mesmo, porque nós tínhamos vindo de uma igreja de 800 pessoas que começaram com 100 e começaram num grande avivamento, um grande amor e uma grande prática de serviço. Então, a gente só conhecia isso no reino de Deus, né? E quando nós viemos para cá, e as lutas começaram, eu comecei a ficar perplexa. Eu estava grávida, eu queria voltar, eu queria ir embora. Mas olha, Deus foi tremendo em cada etapa. Deus tinha me dado uma palavra em Deuteronômio 8. Depois, se você quiser, leia. E eu achava que rapidinho a gente voltava. Mas não era por aí. Não foi assim que Deus quis. Ele também não falou que a gente ficaria aqui como estamos até hoje, né? Que meus filhos casariam aqui, ficariam por aqui, ou outro ia embora. Você nunca pensa isso. E depois começaram as lutas. A princípio as lutas foram só financeiras, mas depois começaram as lutas de perseguição. Agora, ó, são muito piores. Você passa até sem comer. Você sabe que Deus provê, como Ele proveu muitas vezes para nós. Agora você experimentar a crueldade das pessoas, a traição das pessoas que você ama e que dizem que te amam, é a pior coisa do mundo. Então,
eu era uma pessoa assim muito calminha, muito, sabe, eu não era de falar pouco, não falava quase. Eu fui uma criança assim, deprimida. Eu era uma criança deprimida. Mas naquele tempo não se sabia o que era depressão. Eu vivia no médico, mas o médico falava, não sei o que essa criança tem. E eu era uma criança triste. Hoje eu sei que a criança, para o adulto, um problema é um grande problema, quando ele não tem como resolver. Mas para a criança, quando ela vê, quando ela ouve sobre os problemas dos pais, quando ela presencia, vivencia, é no mínimo 3 vezes mais. Se você não consegue resolver o seu problema, imagina a sua criança. Então, por quê? Porque quando ela quer resolver para os pais, ela se depara com a sua incompetência, sua impotência, sua falta de vida. E depois lá na frente, aqui no Rio, quando começaram as perseguições, a falta de amor que eu desconhecia no meio do povo de Deus, eu comecei a ficar perplexa. E muitas vezes eu queria ir falar e o Valmilton dizia assim, amor, não se defenda, deixa Deus te defender, deixa Deus te defender. Olha, tem coisas, queridos, que é muito difícil você esperar, porque cada um é de um jeito, cada um tem o seu temperamento. Agora, nós descobrimos uma coisa, eu descobri que o diabo descobriu que o meu fraco é ser perseguida por aqueles que dizem que me amam. Eu não consigo aceitar isso, gente. Eu não consigo aceitar essa hipocrisia. É triste demais para mim. Me enfraquece. Porém, durante anos, o Valmilton dizia, não se defenda. Todas as vezes que eu tentei me defender, eu me dei mal. Até que eu aprendi. Continua sendo difícil? Muito difícil. Porque eu sou carne. E eu gosto de falar que eu tenho as minhas fraquezas. Porque às vezes as pessoas veem a gente como pastor, pastora, e acham que a gente tem que ser o super-herói, que nem existe aí. É tudo fantasia, super-herói. Nós somos de carne, de sangue, tá? Então, nós também ficamos tristes, nós também ficamos irritados, nós também temos vontade de ir para cima, arregaçar a manga e falar, o que é? O que está acontecendo? Eu fiz o quê? Mas realmente, quando Deus toma a tua causa, se as pessoas soubessem que essas coisas custa muito caro para elas voltariam logo atrás. Mas, como todos nós, precisamos passar por muitas coisas para aprender a andar como Jesus andou. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu louvo a Deus, porque Jesus não tinha onde cair morto. Tanto é que o túmulo dele foi emprestado, né? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele era hospitaleiro. Onde ele estava, todos os discípulos estavam. Onde ele estava, todas as pessoas que o seguiam estavam. Eu aprendi isso com Deus. E olha, nunca será diferente. Detalhe, naquela época eu não sabia o que era TPM. Ninguém falava dessa tal de TPM. Vocês hoje falam, não, minha mulher está com TPM. O marido se prepara 15 dias antes, né? E eu talvez tenha TPI, tensão pós-idade.
Que o Jorge também tem. O André está chegando lá. Vamos continuar. E esse diretor foi muito perverso e tal. E minha mãe falou, de repente do lado, ela falou: filho, esse homem hoje, ele era diretor na Monark, ele tinha várias mansões, mas ele te amaldiçoou tanto, ele te perseguiu tanto, eu não sei. Eu orava para que ele se convertesse, eu orava para que ele mudasse. Ele não acreditava em Deus, estava dentro da igreja, mas não acreditava. Enfim, pensa num faraó nos dias atuais, era esse. E o nome é Estevão. O homem era terrível, só a graça do Senhor. E tinha alguns irmãos aqui em Rio Preto, que era meio tipo Diego, assim, meio colérico, meio assim: processa esse cara, prende, mata. E eu dizia: não, o Senhor defenderá a minha causa. Resumindo, infelizmente hoje esse homem mora na SECAP. Não sei se você sabe o que é SECAP. No interior de São Paulo, as casas populares, as piores possíveis. Uma comunidade, é servente de pedreiro e perdeu tudo que ele tinha. Imagine um cara que era sócio de 12 lojas no Brasil. Vive de Bolsa Família, Bolsa Família, esquece, não é isso. É cesta básica da igreja. Da igreja da esposa. Da igreja da esposa. Então, eu falei: mãe, mas eu não sei por que ela estava falando isso. Enfim, ela começou a fazer ali relembrando que ela falava: poxa, você não era para ter ido para lá. E aquela coisa de mãe, né? Eu também não queria que o Mateus fosse para os Estados Unidos. Eu também não queria. Queria que a Andréia tivesse ido. A gente sofre muito, a gente chora. A Diana não tem nem mais lágrima. Ainda mais ela tem o ombro do marido, né? Não é fácil. Mas, queridos, o propósito de Deus precisa ser cumprido. E o sofreres por Cristo é glorioso. Sabe? Ser perseguido é glorioso. Incomodar o diabo é glorioso. Incomode Satanás. E aqui eu quero ir para a parte final. Eu quero falar um pouco aqui do nosso MRV, do nosso ministério. Eu não gosto muito de falar sobre, porque nós somos imperfeitos, nós não somos melhores que nenhuma igreja. Tem igreja muito mais estruturada que a gente, muito melhor. Mas eu tenho que falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto. A gente estava vindo numa semana, vou começar na quarta-feira, em que nós estávamos lá acompanhando o nascimento. Para eu não errar, qual é o nome que eu já errei umas 10 vezes? Qual é o nome dos meninos? É porque eu já falei Manuel, já falei Gabriel, já falei. Gente, também é tanto neto que nós temos, né? Hoje aqui estava todo mundo aqui no meu colo aqui: ô vovô, né? Quem entra aqui não conhece a gente fala: pô, esse cara casou 10 vezes. Porque não é possível, como é que eles frutificaram tanto assim, né? E tantos filhos, e tantos netos, e por aí vai. Mas isso é muito legal. Eu fico muito feliz de ver a igreja funcionando. E você percebe que ela funciona quando você está meio distante. Você percebe quando... Gente, eu fiz de tudo, saí daqui com o propósito de voltar numa quarta-feira, porque eu queria dormir no hostel aqui, eu queria dormir aqui, eu queria participar desse acampamento. Sabe aquela coisa? Eu falei: eu preciso estar lá, parece que eu sei lá, eu queria estar aqui. Mas, gente, funcionou tão bem sem a gente aqui, sabe? E eu vejo a igreja, os departamentos funcionando, e as coisas acontecendo, sabe? Deus, sabe? Cheguei aqui num meio de semana, eu pensei que não tinha pedreira. Eu conheci uma construtora e uma pedreira, porque estava o Jorge, e eu falei: o que você está fazendo aqui, irmã? Ela falou: não, eu estou aqui. Ela usou uma frase que eu não me lembro agora. Ela falou: eu estou aqui, eu sei. Ela estava ajudando o Jorge lá, ele com andaime. Se você observou, Peoa. Ela falou:
de ajudar o peão, a pioa. Gente, eu vejo Deus levantando esses obreiros assim, que falam assim, não, eu estou aqui para servir ao Senhor. Sabe, eu estou falando eles, mas todos vocês. E eu vejo a igreja funcionando. E na quarta-feira, né, a gente já estava assim, orando pela Aninha, pelo Marquinhos. Marquinhos, dá uma sossegada agora, Marquinhos. Aí... baiano é baiano, mas é baiano, tá baiano arretado. E eu fiquei tão encantado de ver a igreja em peso, vendo o nascimento daquela criança. 11 horas da noite, nós tínhamos que, no outro dia cedinho, tinha que estar aqui na igreja, levantar, que ele tinha médico. Programamos uma viagem para sair na quinta-feira de manhã. Fizemos tudo programado. O homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E estivemos lá, correu tudo bem, aquela coisa toda. Depois veio aquelas notícias que as crianças precisavam ficar lá mais um tempo, e a gente ia acompanhando. Agora pensa numa quinta-feira cruel e terrível, em que o furacão ia passar ali do lado, perto, próximo da casa do Mateus, da Andréia. Pensa as notícias de que aquele furacão, e eles tentam esconder da gente. O Gustavo falou, não, eu não te falei nada, não te falei nada, porque não queria te preocupar. Eu falei, Gustavo, hoje você clica aqui um negócio, já está lá, o furacão está chegando. Você não tem como. Liguei para o pastor Lentimar, falei, pastor, ele tentou me tranquilizar, falou, não, é o seguinte, ó, aqui onde eu moro vai ser pior. Lá vai passar um vento, muita chuva, mas para quem nunca viu é tenebroso. Agora pensa, você vê o Mateus bater o prego lá e vedando a sua casa, e ele fala assim, pai, nós estamos todos confinados dentro de um quarto, isolamos a casa toda, não deu para isolar a casa toda, mas a gente vai ficar aqui talvez 5 dias, a gente vai perder o contato, porque a energia elétrica vai acabar. Mas pai, a gente tem provisão aqui, a gente comprou enlatado, a gente encheu a banheira de água, até pensei, por exemplo, água para beber dentro da banheira. Aí eu fiquei com você, sabe? Mas aquela coisa, eu tento me esconder assim, tento ser forte, porque aí a Cleide toda hora, e lágrimas, meu Deus, e como vai ser isso? E a gente orando, e a igreja orando, mas, gente, ia acontecer. Estava tudo pronto para acontecer. E você... Aí o Mateus passa, ó, nós vamos aqui à noite fazer um louvor e adoração a Deus, antevendo o furacão que ia passar, aquela coisa toda. E a gente passou aquele dia tenso. Quando foi de tardezinha, você começa a receber as notícias. O furacão não vai passar mais aqui, o furacão se desviou, o furacãozinho. Mas você fica com aquela coisa assim, será que eles estão só querendo tirar o medo da gente? Você fica aquela coisa toda. E Deus vai te adestrando, e você vai aprendendo a confiar completamente nele. Não aconteceu nada, tudo ficou bem lá com eles. Deus, agora, eu tenho certeza absoluta que foi a intercessão da igreja. É isso que eu quero falar aqui no nosso ministério. Quando os irmãos, na quarta-feira, orando pela Aninha, e começou gente fazendo jejum de 21 dias, e o pessoal orando e jejuando, intercessão e tal. Aí eu comecei, gente, começa a orar pela nossa viagem. Comece a orar pela nossa viagem, porque está difícil, a gente está assim, vendo situações, quase desistindo. Eu falei para Pedro, liga lá para o pastor lá, fala que não dá, mas mãe, amor, já está anunciado lá, eu vou ministrar, são 200 mulheres, você vai pregar domingo à noite. Eu falei, não tenho condições, estou um frangalho, não dá. Mas passou, resolvemos sair daqui quinta-feira, 10h30 da manhã, fomos tranquilos. Sexta-feira. Fomos bem, viagem tranquila, sem pressa, parando. Eu já tinha parado 4 vezes. Na quinta paramos lá pertinho. Quando a gente sai do Graal,
tudo perto de São Carlos, a 160 quilômetros de Rio Preto, 200 quilômetros. Aí está ali um grande engarrafamento, e a gente parou, andava um pouquinho, parava, e quando a gente estava parado, de repente um estrondo, pum, o carro balançando todo. Gente, eu fiquei impressionado, que eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a ver o agir de Deus, porque a gente precisava agir rápido ali, e a Love contando para nós hoje, e dizendo, a gente estava ouvindo o que vocês estavam falando, mas não sabíamos o que estava entendendo. Eu ouvi o grito da Cleide, eu ouvi a gente falando, o telefone ligado, e a gente... Falei no áudio. Eu estava falando com eles no áudio, e de repente, na batida, eu gritei, e bateu! Caminhão! Depois demorei para dar um feedback. E para a gente daqui a pouco entrar na ceia, queridos, olha, aí eu quero entrar nessa parte aqui, a importância da igreja, a importância do corpo de Cristo. Porque olha, o que os irmãos ficavam ali monitorando, o Armando me ligando, a Renata mandava 399 notícias, aí perguntava como é que foi, e a gente não tinha como responder, aí acaba a bateria, celular, fica incomunicável, e resgate chegando, pensando, porque pelo que eles viram era para ter sido um acidente terrível, e eles vieram como se tivessem vítimas. Gente, não aconteceu nada, nem um torcicolozinho, Armando, nem um torcicolozinho, nada, nem um arranhãozinho, e por aí vai. Mas a gente começou a entender, né, no dia seguinte, o propósito de Deus. E apesar de todo o cansaço, chegamos 3 horas da manhã na minha mãe, fomos dormir às 4, minha mãe assustada, e todo mundo assustado. Eu começo a receber as mensagens dos irmãos, eu começo a receber. Aí no dia seguinte eu recebo um áudio do pastor André, assim, que foi um rema que veio lá do céu, e ele falando, olha, vocês foram enviados como apostolado, como missionários nessa viagem, Deus vai usar vocês poderosamente. E aquela palavra trouxe um refrigério para nós. Eu falei, Deus, porque as palavras foram se cumprindo, foram se encaixando, e a gente via que Deus estava nisso. E a importância de você estar debaixo da cobertura espiritual da igreja. Nós saímos daqui com a imposição de mãos. Nós não tínhamos planos para fazer essa viagem. Nós não fomos lá viajar para ver a minha mãe, para ver o parente, um lazer, nada disso. Nós fomos enviados pela igreja para a igreja. Hoje não vai dar tempo da gente relatar tudo, mas você não tem noção o que Deus fez nesses dias. E eu não estou falando simplesmente da nossa pregação lá, da pregação da pastora lá para as mulheres, mas do dia a dia, os milagres que aconteceram naquela cidade. Eles vão um dia vir aqui, alguma daquelas pessoas vão falar, olha, e nós não tínhamos, e a minha mãe eu fico numa situação difícil, que o telefone não para de tocar, e minha mãe não quer que eu saia, quer que eu fique perto dela. Então aí vai a Cleide. Aí as pessoas, por que o Valmilton não veio? Aí ela, não, o Valmilton teve que ir. E eu cuidando dos trâmites do carro, seguro, aquela coisa toda, aquela correria que já te toma muito tempo, aquela coisa toda. Mas queridos, muito obrigado, MRV, pelo apoio de oração, de intercessão, de palavras, sabe? Porque nessa hora você valoriza, eu sempre valorizei, mas nessa hora você vê que o nosso ministério realmente é uma família. Quando um sofre, todos sofrem. Porque foi doloroso o que nós enfrentamos, foi difícil. A gente ia fazer cabelo no dia seguinte, aquela coisa toda, né? Vai pregar, precisa estar toda empreguetada, aquela coisa toda de mulher, né? Normal, né? Normal, né? Tinha de arruma. É unha. Se a mulher tivesse mais umas 4, 5 mãos, a Rose ia ficar rica. A Rose da mãe da Cintia ia ficar rica. Porque é Arges de Malteria, né? Como acaba rápido esse trem, né? Parece que eu vejo minha mulher todo dia dizendo, tem que fazer a unha, tem que fazer a unha, tem que fazer a unha. A minha unha tá horrível, minha unha tá horrível. Que coisa, meu Deus do céu. Quero uma bolsa nova, quero uma bolsa boa. Glória a Deus que ela vai para lá e ganha a bolsa.
Aí chega uma irmã e toma uma bolsa, bolsa do estilo dela, aquela bolsa estilo perua, né? Aquela estilo assim. Deus é fiel, irmã, Deus é fiel. E ele também gosta das peruas, viu? E usa, hein? Eu gosto das peruas? Senhor, Senhor. Deus gosta das peruas. Tá consertado. No sábado, eu sei que houve um movimento muito grande lá das mulheres, mais de 200 mulheres, o impacto na cidade, para papai, aquela coisa toda. E depois no domingo, eu falei, Senhor, não tenho condições. Eu tentei fugir da pregação até o último instante, estresse com a minha mãe, e algumas coisas acontecendo. E eu falei, Deus, poxa, será que... Mas Senhor, eu vou. Botei meu terno, gravata, cheguei lá, falei, só pela graça, só pela graça. E eu sei que Deus falou tudo aquilo que a igreja local precisava ouvir. Dali se desencadeou muitas coisas. Eu falei, gente, daqui a pouco a gente não tem onde dormir, porque o telefone não para, e vai para lá e vai para cá. Aí vem um pessoal da comunidade antiga, daquela comunidade, fala, a gente precisa fazer uma reunião com você. Eu falei, gente, dá um tempo. Eu já não tenho mais esse pique, essa coisa assim de, né? Terceira idade. Depois você ouve a pregação dela, valorizando a vaga de idoso, você vai entender por que ela está falando. Você vai entender. Aliás, ouça, né? Não foi, acho que nem foi gravado. Minha irmã conseguiu gravar um pouco do início. O início alguns minutos da pregação, né? Do começo. Ela gravou, realmente foi uma bênção. Mas a partir dali, eu desde o início vi a operação de Deus. Foi tremendo, porque quando eu cheguei ali, né, a maioria, assim, a pastora, a mulher pastora, as minhas irmãs mais íntimas, sabiam do que tinha acontecido, né? Então, eu tinha chegado de madrugada, 10 horas eu tinha que estar no salão, e 3 horas eu tinha que estar lá pregando. Então, realmente, assim, foi meio trash, mas eu senti um poder de Deus saindo de dentro de mim, tão tremendo, tão tremendo. E eu digo assim, hoje eu disse aqui para algumas irmãs, olha, a gente conhece o Senhor há mais de 40 anos, mas Ele sempre nos surpreende. E nós fomos surpreendidos por Ele lá. Agora, pensa num homem cansado. E eu falei, Deus, a minha irmã no princípio falou, não, negócio de avião a gente resolve, não sei o que, aquela coisa toda. Depois ela não falou mais nada. E eles não são acostumados a comprar passagem de avião, essas coisas. Aí começou a ver preço, não falou mais nada. Eu falei, meu Deus, de última hora, preço lá em cima. Aí eu falei, olha, vou garantir a nossa volta, porque eu queria voltar, né? E a gente comprou uma passagem antecipada de um ônibus executivo. O André conhece bem. E vendando a sua casa, e ele fala assim, pai, nós estamos todos confinados dentro de um quarto, isolamos a casa toda, não deu para isolar a casa toda, mas a gente vai ficar aqui talvez 5 dias, a gente vai perder o contato, porque a energia elétrica vai acabar. Mas pai, a gente tem provisão aqui, a gente comprou enlatado, a gente encheu a banheira de água, até pensei, falei, água para beber dentro da banheira. Aí eu comecei, sabe? Mas aquela coisa, eu tento me esconder assim, tento ser forte, porque é a crente toda hora, e lágrimas, meu Deus, e como vai ser isso? E a gente orando, e a igreja orando, mas, gente, ia acontecer. Estava tudo pronto para acontecer. E você... Aí o Mateus passa, nós vamos aqui à noite fazer um louvor e adoração a Deus, antevendo o furacão que ia passar, aquela coisa toda. E a gente passou aquele dia tenso. Quando foi de tardezinha, você começa a receber as notícias.
o furacão não vai passar mais aqui, o furacão se desviou, o furacão se... Mas você fica com aquela coisa assim, será que eles estão só querendo tirar o medo da gente? Você fica aquela coisa toda, e Deus vai te adestrando, e você vai aprendendo a confiar completamente nele. Não aconteceu nada, tudo ficou bem lá com eles. Deus, agora, eu tenho certeza absoluta que foi a intercessão da igreja. É isso que eu quero falar aqui no nosso ministério. Quando os irmãos da quarta-feira orando pela Aninha, e começou gente fazendo jejum de 21 dias, e o pessoal orando e jejuando, intercessão e tal. Aí eu comecei, gente, começa a orar pela nossa viagem. Comece a orar pela nossa viagem, porque está difícil, a gente está assim, vendo situações, quase desistindo. Eu falei para ele, liga lá para o pastor lá, fala que não dá, mas mãe, amor, já está anunciado lá, eu vou ministrar, são 200 mulheres, você vai pregar domingo à noite. Eu falei, não tenho condições, estou um frangalho, não dá. Mas passou, resolvemos sair daqui quinta-feira, 10h30 da manhã, fomos tranquilos. Sexta-feira. Fomos bem, viagem tranquila, sem pressa, parando. Eu já tinha parado 4 vezes. Na quinta paramos lá pertinho. Quando a gente sai do Graal, tudo perto de São Carlos, a 160 quilômetros de Rio Preto, 200 quilômetros. Aí está ali um grande engarrafamento, e a gente parou, andava um pouquinho, parava, e quando a gente estava parado, de repente um estrondo, pum, o carro balançando todo. Gente, eu fiquei impressionado, que eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a ver o agir de Deus, porque a gente precisava agir rápido ali, e a Love contando para nós hoje, e dizendo, a gente estava ouvindo o que vocês estavam falando, mas não sabíamos o que estava entendendo. Eu ouvi o grito da Cleide, eu ouvi a gente falando, o telefone ligado, e a gente... Eu estava falando com eles no áudio, e de repente, na batida, eu gritei, e bateu! Caminhão! Depois demorei para dar um feedback. E para a gente, daqui a pouco, entrar na ceia, queridos, olha, aí eu quero entrar nessa parte aqui, a importância da igreja, a importância do corpo de Cristo. Porque olha, o que os irmãos ficavam ali monitorando, o Armando me ligando, a Renata mandava 399 notícias, aí perguntava como é que foi, e a gente não tinha como responder, aí acaba a bateria, celular, fica incomunicável, e resgate chegando, pensando, porque pelo que eles viram era para ter sido um acidente terrível, e eles vieram como se tivessem vítimas. Gente, não aconteceu nada, nem um torcicolozinho, irmão, nem um torcicolozinho, nada, é um arranhãozinho, e por aí vai. Mas a gente começou a entender, né, no dia seguinte, o propósito de Deus. E apesar de todo o cansaço, chegamos 3 horas da manhã na minha mãe, fomos dormir às 4, minha mãe assustada, e todo mundo assustado. Eu começo a receber as mensagens dos irmãos, eu começo a receber. Aí no dia seguinte eu recebo um áudio do pastor André, assim, que foi um rema que veio lá do céu, e ele falando, olha, vocês foram enviados como apostolado, como missionários nessa viagem, Deus vai usar vocês poderosamente. E aquela palavra trouxe um refrigério para nós. Eu falei, Deus, porque as palavras foram se cumprindo, foram se encaixando, e a gente via que Deus estava nisso. E a importância de você estar debaixo da cobertura espiritual da igreja. Nós saímos daqui com imposição de mãos. Nós não tínhamos planos para fazer essa viagem. Não fomos lá viajar para ver a minha mãe, para ver o parente, um lazer, nada disso. Nós fomos enviados pela igreja para a igreja. Hoje não vai dar tempo da gente relatar tudo, mas você não tem noção o que Deus fez nesses dias.
E eu não estou falando simplesmente da nossa pregação lá, da pregação da pastora lá para as mulheres, mas do dia a dia, os milagres que aconteceram naquela cidade. Eles vão um dia vir aqui, alguma daquelas pessoas vão falar, olha, e nós não tínhamos, e a minha mãe fica, eu fico numa situação difícil, que o telefone não para de tocar, e minha mãe não quer que eu saia, quer que eu fique perto dela. Então aí vai a Cleide. Aí as pessoas, por que o Valmilton não veio? Aí ela, não, o Valmilton teve que ir. E eu cuidando dos trâmites do carro, seguro, aquela coisa toda, aquela correria que já te toma muito tempo, aquela coisa toda. Mas queridos, muito obrigado, MRV, pelo apoio de oração, de intercessão, de palavras, sabe? Porque nessa hora você valoriza, eu sempre valorizei, mas nessa hora você vê que o nosso ministério realmente é uma família. Quando um sofre, todos sofrem. Porque foi doloroso o que nós enfrentamos, foi difícil. A cliente tinha que fazer cabelo no dia seguinte, aquela coisa toda, né? Vai pregar, precisa estar toda empreguetada, aquela coisa toda de mulher, né? Normal, né? Normal, né? Tá, já arruma. É unha. Se a mulher tivesse mais umas 4, 5 mãos, a Rose ia ficar rica. A Rose da mãe da Cintia ia ficar rica. Porque é ágeis de malteria, né? Como acaba rápido esse trem, né? Parece que eu vejo minha mulher todo dia dizendo, tem que fazer a unha, tem que fazer a unha, tem que fazer a unha. A minha unha tá horrível, minha unha tá horrível. Que coisa, meu Deus do céu. Quero uma bolsa nova, quero uma bolsa boa. Glória a Deus que ela vai pra lá e ganha a bolsa. Aí chega uma irmã e toma uma bolsa, bolsa do estilo dela, aquela bolsa estilo perua, né? Aquela estilo assim. Deus é fiel, irmã, Deus é fiel. E ele também gosta das peruas, viu? E usa. Eu gosto das peruas? Senhor. Deus gosta das peruas. Tá consertado. No sábado, eu sei que houve um movimento muito grande lá das mulheres, mais de 200 mulheres, o impacto na cidade, para papai, aquela coisa toda. E depois no domingo, eu falei, Senhor, não tenho condições, eu tentei fugir da pregação até o último instante, estresse com a minha mãe, e algumas coisas acontecendo, e eu falei, Deus, poxa, será que... Mas Senhor, eu vou. Botei meu terno, gravata, cheguei lá, falei, só pela graça, só pela graça. E eu sei que Deus falou tudo aquilo que a igreja local precisava ouvir, dali se desencadeou muitas coisas. Eu falei, gente, daqui a pouco a gente não tem onde dormir, porque o telefone não para, e vai para lá, vai para cá. Aí vem um pessoal da comunidade antiga, daquela hora que eu ligava, falava, a gente precisa fazer uma reunião com você. Falei, gente, dá um tempo. Eu já não tenho mais esse pique, essa coisa assim de, né? Terceira idade. Depois você ouve a pregação dela, valorizando a vaga de idoso, você vai entender por que ela está falando. Você vai entender. Aliás, ouça, né? Não foi, acho que nem foi gravado. Minha irmã conseguiu gravar um pouco do início. O início alguns minutos da pregação, né? Do começo. Ela gravou, realmente foi uma bênção. Mas a partir dali, eu desde o início vi a operação de Deus. Foi tremendo, porque quando eu cheguei ali, né, a maioria, assim, a pastora, a mulher pastora, as minhas irmãs mais íntimas, sabiam do que tinha acontecido, né? Então, eu tinha chegado de madrugada, 10 horas eu tinha que estar no salão, e 3 horas eu tinha que estar lá pregando. Então, realmente, assim, foi meio trash, mas eu senti um poder de Deus saindo de dentro de mim, tão tremendo, tão tremendo. E eu digo assim, hoje eu disse aqui para algumas irmãs, olha, a gente conhece o Senhor há mais de 40 anos, mas Ele sempre nos surpreende. E nós fomos surpreendidos por Ele lá. Agora, pensa num homem cansado,
E eu falei, Deus, a minha irmã no princípio falou, não, negócio de avião a gente resolve, não sei o que, aquela coisa toda. Depois ela não falou mais nada. E eles não são acostumados a comprar passagem de avião, essas coisas. Aí começou a ver preço, não falou mais nada. Eu falei, meu Deus, de última hora, preço lá em cima. Aí eu falei, olha, vou garantir a nossa volta, porque eu queria voltar, né? E a gente comprou uma passagem antecipada de um ônibus executivo. O André conhece, hiper confortável. E eu falei, Deus, tu está tratando comigo, não é possível. Quando o ônibus faz a parada para trocar de motorista, eu escuto o motorista que ia passar para o outro motorista dizendo assim, olha, a suspensão desse ônibus está terrível. Gente, era um barulhão. Agora, falando de um ônibus semi-leito, hiper confortável. Poltrona aqui deitado, tranquilo. E eu aquele barulhão. E eu escuto isso. E eu ainda escuto o motorista falar assim, eu não sei como eles deixam esse ônibus na linha. Porque eles pensavam que estava todo mundo dormindo, só que eu não durmo, eu não consigo dormir de jeito nenhum. E eu escutei o cara falando. Aí, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Eu já perdi medo de avião, não é de ônibus que eu vou ter. Bora! Aí chegamos ali na Dutra, eles anunciaram que ia trocar de ônibus. Aí eu cheguei no motorista e falei, olha, ele falou, nós tínhamos que trocar, não dava para prosseguir, a gente estava correndo o risco de um sério acidente. Então a gente resolveu, e olha o que Deus faz, ele falou, olha, nós só paramos porque queimou a lanterna do ônibus. Senão não ia trocar, ia chegar até aqui porque... Mas, resumindo, 14 horas de viagem. 14 horas de viagem. Para a glória de Deus. Chegamos ontem aqui de manhã moidinho. Falei, Deus, e a Cleide, não, vamos lá para a igreja, vamos lá para acampar dentro, vamos lá para vir para cá. Eu falei, tem certeza? Só que ela esquece que a gente está sem... Amor, vamos ali. Amor, a gente está sem carro. Ela já falou umas 3 vezes para mim hoje, vamos ali no Shopping Tijuca. Amor, a gente está sem carro. Então, eu sei que durante 30 dias eu vou viver isso, né? Ela, amor, vamos ali comprar. Amor, a gente está sem carro. Dá com a plaquinha, meu amor. Mas... Aí alguns irmãos perguntavam, por que não trouxe o carro aqui para o Rio para consertar? Então sabe, porque eles olham, algumas coisas técnicas e espirituais, não dá para a gente explicar. Na hora você tem que decidir com a seguradora, o celular acabando, e o cara fala, olha, é o seguinte, para voltar para o Rio, você tem direito a 400 quilômetros pela seguradora. Você vai ter que pagar... Pro Rio vai dar 600, você vai ter que pagar 200 e pouco. Mas como é que não? Você combina com o cara. Poxa, eu estava a 200 quilômetros de São José do Rio Preto. Franquia cobria tudo. Lá eu tenho parentes, oficina, aquela coisa toda. Deu tudo certo. E o carro vai ficar lá 25 dias consertando. E aí, para encerrar, por que eu estou falando que realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Quando se lembra do último retiro que nós fizemos lá em Guaratiba, sei lá, o último retiro que nós tivemos aqui no Rio, no último dia, né, chovendo, eu fui dar ré no meu carro e meu carro dá aquele apito, aquele apito ensurdecedor, e eu não prestei muita atenção naquilo e bum, e bati numa árvore. Sensor, e amassou tudo, e aquela coisa toda. Aí no dia seguinte o Mateus veio, desamassou lá a lanterna. Aí semana seguinte fui fazer uma avaliação, 2.000, isso há 2 anos atrás, 2.000 e poucos reais, 2.800 para consertar. Eu falei, Mateus, vou dar um jeito aqui, arrumou, encaixou. Toda vez que eu ia para vou abastecer, o frentista fala assim, olha, sua lanterna está caindo. Eu falei, não, ela não está caindo, é que houve uma batida, tem que explicar, né? Não, ela não estava caindo, mas fica deslocada. Resumindo, com essa batida do carro, vai consertar tudo, ficar tudo resolvido. Amassou, então entrou tudo, seguro, franquia, lá, aquela coisa toda. Queridos, agora, olha só. A gente vai participar da ceia aqui, acha aquele texto. Eu faço parte da aliança judaica cristã. Tem algumas irmãs que eu inseri aqui. Isso, pode colocar a mesa aí.
E eu tenho repassado para os grupos da igreja algumas notícias que é importante que a igreja fique. Eu comecei a ficar muito preocupado, não sei se foi no ano passado ou ano retrasado, quando houve uma rejeição ao embaixador de Israel que vinha para cá, uma coisa assim. Eu já vi algum sinal ali. E eu, sabe, independente de qualquer conotação política, de qualquer uma, eu não me envolvo nessas coisas. Mas olha, se algum governo não apoia Israel, haverá maldição. Deus foi usado, o Brasil foi usado tremendamente para que o Estado de Israel nascesse, através de Oswaldo Aranha, em 1947, 48. O Brasil foi tremendamente abençoado. Por isso que a palavra diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E nessa semana, você vai estar tendo uma manifestação hoje em Tel Aviv, em frente à embaixada brasileira, porque o Brasil mal orientado vota contra Israel. A pastora vai ler. Você conseguiu preparar aquilo, André? Não deu tempo, que eu te pedi, não deu, né? Gente, nós estivemos lá nesse lugar, onde é um território de Israel, pertence a Israel, e a ONU quer tirar, e por aí as escrituras vão se cumprindo. Jesus está voltando, e hoje nós vamos anunciar isso, participando da ceia. Eu quero que a Cleide leia aqui, presta atenção nisso aqui. Vou ler, é muita coisa, mas eu vou ler só um pedaço. Luiz Alberto é um irmão, embaixador cristão, embaixador da Embaixada Cristã de Israel. Amados irmãos, eis a posição muito bem expressa pela CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Lamenta o voto da delegação brasileira da Unesco, nesta quinta-feira 13, em Paris, a favor da resolução que altera texto anterior que ignorava os laços dos judeus com seus locais religiosos mais sagrados, o Monte do Templo e o Muro das Lamentações na Cidade Velha de Jerusalém. A nova resolução afirma que a Cidade Velha de Jerusalém e seus muros são importantes para as três religiões monoteístas. No último mês de abril, a resolução adotada falava apenas dos laços muçulmanos com tais locais. No entanto, o novo texto continua condenando Israel por manter escavações arqueológicas em torno da Cidade Velha e restringir o acesso à mesquita de Al-Aqsa. Na realidade, o texto hoje votado procura diminuir as conexões judaicas com a cidade de Jerusalém e trata o Monte do Templo, onde foram erguidos 2 templos judaicos da Antiguidade, e o próprio Muro das Lamentações como locais na prática sem conexão com o judaísmo. Esta resolução promove o inaceitável revisionismo histórico, negando fatos e registros abundantes do caráter judaico de tais locais, diz Fernando Lotenberg, presidente da CONIB. Ao votar a favor desse texto, o Brasil não manteve o equilíbrio que vinha adotando em relação à religião. Ele vê com preocupação o fato de a Unesco, com periodicidade semestral, colocar assuntos visando desgastar a imagem de Israel, que em nada contribui para o entendimento das partes do conflito. Na votação preliminar ocorrida hoje, no dia 13, dos 58 membros da Comissão Executiva da Unesco, 24 países votaram a favor da moção, entre os quais o Brasil e o México. 26 se abstiveram, entre os quais França, Argentina, e 6 votaram contra: Alemanha, Estônia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Lituânia. A votação de ratificação ocorrerá em 17 ou 18 de outubro. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que todas as nações se levantarão contra Jerusalém.
Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. E naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se ferirão. Zacarias 12, 2, 3. E aí ele continua assim: continuemos amando-os e orando pela paz de Jerusalém. Salmo 122, 6. Mas sabedores que uma perseguição, preste atenção nisso, queridos, uma perseguição mundial se dará contra Jerusalém, para eles clamarem pelo Messias que vai salvá-los, Jesus Cristo, a quem traspassaram e mataram. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, diz o Senhor, aquele a quem traspassaram. Chorarão por ele, como quem chora a perda do unigênito, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do primogênito, o filho mais velho. Zacarias 12, 10. Só mais um minutinho. Atenção. Manifestação na porta da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Nesta quinta-feira, dia 20, às 14 horas, em protesto contra o voto brasileiro favorável à indecente resolução da Unesco, que nega a conexão milenar de Israel com Jerusalém. Vamos nos mobilizar. Quem mora em Israel e aqui no Brasil, por favor, espalhem a informação. Compareçam em massa. Avisem amigos em Israel. Não podemos aceitar esse absurdo de cabeça baixa. Aí já tem pessoas dizendo aqui nesse grupo que já estão seguindo para Tel Aviv. É só isso aí, não, só quero ler a última que o Luiz Alberto escreveu, falando do dia do arrebatamento. Aqui. Chegando. Não. Só um minutinho, gente. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz pela cruz reconciliar ambos com Deus num corpo, matando com ela a inimizade. E tem uma parte aqui que ele mostra nas Escrituras, o grande momento, né, em que as nações irão se voltar contra Israel. Todas as nações. Então, o que eu tenho sentido nesses últimos dias, né? Lendo todas essas notícias, buscando a Deus, lendo a palavra. As minhas últimas pregações têm sido sobre a distração do povo de Deus, sabe? Se a gente for pegar todas elas, nós vamos ver isso. Em todas eu falo sobre isso. O povo de Deus está distraído. E parece até que a gente está meio que congelado. Parece também que a gente não acredita muito nesses sinais que estão acontecendo, que são sinais da volta de Jesus. É hora de acordar. Ali Jerusalém. Então, ali o Muro das Lamentações.
Até isso, gente, Muro das Lamentações, a gente sabe que é o judeu que criou isso, é o judeu que fica ali buscando a Deus, é o lugar que eles têm, eles não têm o templo, eles querem construir, né? Então eles fazem isso. Nas frestinhas, eles colocam os pedidos para Deus, e eles creem. Então, eles estão passando isso dos judeus para os muçulmanos. Só para os irmãos entenderem, tem o Muro das Lamentações, onde tudo é controlado pelo governo de Israel. Aquela parte onde tem aquela mesquita, ali também é Estado de Israel. Mas para evitar que aconteçam guerras, essas coisas, eles cederam como uma parte religiosa para os muçulmanos. Nós estivemos lá, nós visitamos, nós vimos todas essas coisas. O que eles estão querendo? Que o Muro das Lamentações agora, Jerusalém Antiga, deixe de pertencer a Israel. Gente, isso é impossível. Nenhum judeu, eles ficam ali anos ali orando no Muro das Lamentações. Se proibirem os judeus de fazerem isso, é sinal de que realmente está muito perto a volta do Senhor. E o texto aqui de Lucas, né? Só vou mostrar aqui, diz assim, olha: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Aí aqui fala assim, olha: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Só para os irmãos entenderem, uma geração corresponde a 70 anos. 1948, contando 70, 2018. dá 2018. Então, não estou aqui afirmando que Jesus vai voltar hoje, vai voltar amanhã, vai voltar em 2018. Mas o próprio Jesus falou: olha, vocês não vão saber dias, datas, horas, não compete a vocês saberem isso. Mas quando estas coisas começarem a acontecer, e o sinal mais próximo da volta de Cristo está em Lucas 21, que fala: quando virdes Jerusalém sitiada pelas nações, sabei que está próxima a vossa redenção. Então, apesar de a gente sabe que todas as nações vão se voltar, mas hoje você vê uma Alemanha, que é um país protestante, você vê hoje, só existe um país hoje que defende Israel, assim, mas defende, morre junto, que é os Estados Unidos. Está fechado, sempre esteve, não sabemos até quando vai isso. Mas a verdade é que nós, Brasil, como nação, precisamos orar para que o dia, em outubro, o Brasil vote novamente e retire essa maldição sobre a nossa nação. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos orar, clamar ao Senhor, orar para que os embaixadores, os governantes orem e abençoem Israel. Haverá grandes manifestações para que isso aconteça. Qual é a nossa manifestação? Jejum e oração. Amém? Vocês podem ver ali onde está a mesquita, né? Nós entramos ali e nós entramos num dia que eu acho que foi um marco para Israel também, né? Para o exército principalmente de Israel. O dia que nós entramos foi depois que eles tomaram posse, os muçulmanos, porque o judeu acredita que a arca está aí embaixo. Ninguém sabe onde está a arca de Deus. Ninguém sabe onde está a arca de Deus. Mas o judeu acredita que ela está ali. E o judeu quer aquele lugar ali, que é deles. É deles. E aos poucos foi sendo roubado. Foi doado, foi emprestado, agora está sendo doado praticamente. Está passando para eles, né? Você vê que ele é todo cercado, olha, todo cercadinho. E quando nós estávamos lá, pela primeira vez, entrou um grupo de judeus junto com os seus os rabinos e o exército que faz a cobertura da guarda nesse lugar, porque é do exército, de Israel, que faz a cobertura ali, entrou. Eu tenho uma foto na minha máquina, né? Eu tenho uma foto
do soldado judeu entrando junto com aquele grupo e sorrindo, protegendo o povo judeu que ousadamente entrou naquele lugar. E as mulheres que estavam orando em volta dentro do templo começaram a sair gritando e blasfemando contra eles, porque eles entraram como se fosse uma profanação o judeu entrar ali dentro. As mulheres estavam orando a Alá. Elas estavam falando lá com Deus delas, né? Mas aí elas começaram a correr, gritar, xingar, e nós presenciamos isso, e foi muito tremendo ver aquilo pela primeira vez depois que eles tomaram posse. Então, eu queria... Vocês aguentam mais um pouquinho? Por favor. O pastor não gosta de passar da hora, não. Isaías 32. Pega aqui para mim. Então, assim, essa palavra, por exemplo, que eu trouxe para esse chá de mulheres lá, Deus... Só isso. Deus me... Eu estava muito abatida antes da gente ir. Eu venho passando por umas lutas muito intensas e muito grandes, cerca de um mês e pouco para cá. Intensas mesmo. E tenho enfrentado com oração, com coberturas de oração, buscando a Deus, e estou caminhando. Nunca deixei de fazer a obra de Deus por conta de problemas, nunca. Eu aprendi que nele eu sou forte. E quando eu estou fraca, aí é que eu vejo a força de Deus em mim mesma. Então, nisso coopera-se os problemas e tudo mais. Então, eu não conseguia dormir. Antes da viagem, na última semana, eu não conseguia dormir. Eu deitava, eu virava e não conseguia dormir. Eu dormia acho que umas 2 horas por noite. E durante o dia era batidão. Quando não estava viajando, indo e vindo, que lá também é um batidão, direto. Então, em Brasília. Então numa noite, eu não tinha preparado a palavra para lá ainda. Nisso eu estava confiante. Eu sabia que Deus, no momento certo, ia falar: essa palavra aqui, toma. E eu ia sentar, ia orar, e Deus ia fazer, colocar no meu coração o que era para falar. E daí eu fixei os olhos assim no teto. Falei: meu Deus, eu não consigo dormir. Eu estou ficando fraca, porque eu sou bariátrica, gente. Então, eu tive no médico também, nessa última semana antes de ir. E minha médica disse assim: olha, você é uma pessoa diferenciada. Você é bariátrica. Você é uma pessoa bariátrica. Você tem que cuidar de você. Você não é igual às outras pessoas. Daqui a pouco você, cai morta. Não é cair de fraqueza. Você vai cair morta, porque você fica fraca e você continua. Você fica fraca e você continua. Aí até falei para ela: não, eu fico fraca e continuo, mas na força do meu Deus. Ele me fortalece. E tem sido assim. E daí, o Senhor, o Espírito Santo me disse assim: levanta daí. Bem assim. Levanta daí. E eu comecei a acelerar meu coração. Levantei, fui lá para a sala. Sentei no sofá. Mas sabe quando você está tão fraca que não consegue nem falar com Deus? Eu não estava conseguindo. Eu falei: tá bom, Senhor, então leia aqui dentro, porque eu não consigo nem falar. Leia para mim e me responde. E aí o Senhor falou assim: Isaías 32. É isso que eu quero que você ministre para aquelas mulheres. Por isso que eu te disse: levanta daí. E aí eu peguei Isaías 32.
Isaías 32 começa falando de um rei que virá e que reinará. E diz assim: reinará um rei com justiça, dominará os príncipes segundo o juízo. Dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como esconderijo contra o vento. Olha isso, gente. Ele é como um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, como a sombra de uma grande rocha insedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre. Olha isso. E do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Ó, vai acabar. Agora ainda há tempo, mas a hora que esse rei chegar, acabou. O avarento vai continuar sendo avarento até o inferno. O louco vai continuar sendo louco até o inferno. Porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica iniquidade. Esse é louco, que pratica no coração o pecado, para usar de hipocrisia, para proferir erros contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto, para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. E também todos os instrumentos do avarento serão maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres, pela nobreza está em pé. E aí ele chega onde eu ministrei para aquelas mulheres. E hoje eu vou ler isso aqui, do 9 em diante, mais amplamente, para mulheres e para homens, tá? Para a mulher noiva de Cristo, para a mulher igreja de Cristo Jesus. É para você, igreja, é para você, noiva. Levantai-vos, ó mulheres, que estáis em repouso, ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Distraída, gente. Segura demais. Ele não vai voltar agora. Faz 2000 anos que estão falando nisso. Não, ainda tem muita coisa para acontecer. Não tem, não. Falta pouco. Quando a gente menos esperar. Feri os peitos sobre os campos desejar. Não, gente, eu parei aonde? 10. Porque daqui a um ano, olha, daqui a um ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará, a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despivos, ponde-vos nuas, cingi com prantos, com panos de saco os vossos lombos, feri os peitos sobre os campos desejáveis, sobre as vides frutuosas, sobre a terra do meu povo virão espinheiros, sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres de guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para a pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, o campo fértil será reputado por um bosque. O juízo habitará no deserto, a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará na morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso, ainda que caia saraiva, caia no bosque, e a cidade seja inteiramente abalada. Bem-aventurado vós que semeais
sobre todas as águas, e que dás liberdade ao pé do boi e do jumento. Houve uma época que Jerusalém estava num caos profundo, um caos político, econômico, financeiro e familiar. A sociedade havia perdido os seus valores. As famílias haviam perdido os seus valores. Os filhos estavam longe de Deus. As mulheres preocupadas com seus próprios umbigos, com suas próprias vontades. Mas um verdadeiro caos e uma promessa de Deus de extermínio. Ainda virá mais. Mas havia lá um profeta que era um homem conectado com Deus, e que reconhecia naquele lugar, em Jerusalém, reconhecia nas mulheres a sensibilidade delas com Deus. E então, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele foi, se expôs e começou a gritar: levantai-vos, ó mulheres, vós que estáis aí despreocupadas, tão seguras. Ó, vai vir dias piores. Vocês estão achando que está ruim? É isso que Deus está falando hoje para nós. Vocês estão achando que está ruim? Vai ficar pior. Eu um dia preguei sobre o pior está por vir, e eles estão rindo porque todo mundo achou que eu ia falar o melhor está por vir. Eu falei: olha, o pior está por vir. E agora o pior está por vir. Esse profeta falou isso. Se prepare, porque ainda virá o pior, ainda virá perseguição, ainda virá isso, ainda virá aquilo, virão ruínas. Mas se nós estivermos de pé, Deus vai ouvir o nosso clamor. Porque quando nós nos unimos, quando nós nos levantamos, nós nos unimos, as diferenças nos amadurecem. Porque nós conseguimos ver Cristo em cada um, e não o temperamento de cada um. Cristo em nós. Cristo em nós. E o Senhor hoje está dizendo: olha, levanta para acalmar o caos, porque vai vir coisa pior. Mas depois que vocês se levantarem, o clamor chegará aos ouvidos do Pai. Ele vai se inclinar para nós. E aí haverá um grande derramamento do Espírito Santo, que está escrito aqui. Então ele diz: agora sossegai. Depois do clamor, depois da luta, depois da guerra, o repouso, esperança, só aguardando o momento do derramamento do Espírito Santo, que hoje será o grande avivamento, onde nós vamos ver muitos Rafinhas sendo levantados da cadeira, da cama, cegos enxergando, surdos ouvindo e falando, a língua sendo destravada do mudo. Nós veremos a glória de Deus manifestada. Nós veremos Cristo Jesus se manifestando como nunca conseguiu se manifestar através de nós, porque Ele está pronto, Ele vive e diz que nós faríamos coisas muito maiores. Cadê? O erro está nele? Claro que não. O erro está em nós, sossegados, repousando na nossa mesmice, no nosso achismo. Me perdoe, mas eu também estou falando isso para mim. Não é só para você, para mim também. Nós precisamos nos levantar, porque o diabo já está de pé, e ele está de pé para nos derrubar. Se continuarmos distraídos, ele vai conseguir.
Mas ó, quanto a mim, eu quero chegar lá. Eu vou chegar lá. E eu quero ver você. Amém. Como é dia de ceia, então eu achei propício a gente falar disso. Da volta de Cristo, que está muito próxima. Não durmamos mais. Levantemos. Vamos nos lembrar do que